Se você já investe em fundos imobiliários ou quer começar a investir, você precisa ver esse vídeo. Eu fiz uma análise completa com 114 fundos imobiliários e eu vou mostrar aqui para você o que realmente aconteceu com o seu dinheiro se você tivesse investido em fundos imobiliários durante 10 anos. Então vamos lá! Fala pessoal, sejam muito bem-vindos nesse vídeo. Meu nome é Rodrigo Serpa, eu sou cientista de dados e eu uso os números para mostrar para você o que realmente acontece no mercado financeiro. Vamos lá? Já estou com a minha planilha aberta. Hoje eu vou fazer uma análise, mostrar para vocês aqui uma análise de fundos imobiliários no período de 10 anos, né? Começando em 2010 até hoje. Eu estou gravando esse vídeo no dia 28 de abril de 2020 e isso vão ser os dados, principalmente com as cotações usadas durante esse período até o dia de hoje, tá bom? E olha só, foram analisados 114 fundos, tá? Dentre os mais diversos tipos de fundos. Eu não fiz uma análise seletiva para isso. Foi bem aleatório, né? Pegando todos os tipos de fundo para poder ter uma análise padrão, uma média melhor, né? E olha o que aconteceria com o seu dinheiro se você tivesse investido R$1.000 durante esses 10 anos. Foram 114 fundos com uma rentabilidade média de 4,29%. É isso mesmo. Parece pouco, mas é a verdade, é o resultado desses 114 fundos, tá? E o seu dinheiro, os R$1.000 investidos lá em 2010, teria hoje, no dia que eu gravo esse vídeo, um saldo final de pouco mais de R$1.520. Dentre desses 114 fundos, eu separei aqueles que estavam no lucro, porque alguns estavam com prejuízo, isso é normal. Mas eu separei só os que estavam com lucro, deu 89, né? Uma média até boa, a grande maioria deles estavam no lucro. Porém, olha só a rentabilidade anual, tá? Durante esses 10 anos, uma rentabilidade média deu 7,34%. Como é que eu calculei essa rentabilidade? Principalmente se você é novo aqui no canal, está me vendo pela primeira vez, eu pego o saldo final. Isso baseado em quê? Baseado nas cotações, no valor das cotas, nos dividendos recebidos, em toda a parte de lucro distribuído para o investidor, tá? E faço a conta anualizada, faço uma taxa anualizada. Então isso aqui é uma taxa média. Quer dizer que todo ano deu isso? Não. Teve ano que deu um pouco mais, ano que deu um pouco menos. Isso aqui é uma média para a gente poder fazer um comparativo entre os diversos ativos, que é o que a gente vai fazer aqui agora. Então, pegando só os 89 fundos com lucro, a taxa sobe, mas ainda assim é pouco, uma taxa de 7,34% ao ano. Isso é o que você receberia, já considerando todos os dividendos, todos os lucros recebidos, tá? E, claro, a variação da cota do valor desses fundos. Seu saldo final seria então de pouco mais do que R$ 2.030, tá? Para cada R$1.000 investidos. Agora olha só esse dado, são os top 10, os 10 melhores fundos, que seria coisa quase que impossível de você acertar, de eu acertar, né? Como que a gente ia ter bola de cristal para saber quais seriam os melhores fundos? Mas digamos que isso fosse verdade, que a gente conseguisse, por sorte, selecionar, separar os 10 melhores fundos e investir somente neles, nossa taxa aumentaria consideravelmente, pensando em percentual das demais, né? Iria para 11,86%, mas ainda assim uma taxa relativamente baixa. Lembrando que fundo imobiliário, qualquer fundo imobiliário é renda variável, tá ok? Não é imóvel, você não tem garantia de resultado nenhum, é renda variável. E olha quando eu comparo, mesmo esses top 10 aqui, que transformariam os seus R$1.000 investidos em pouco mais do que R$ 3.068, olha quando eu comparo com a taxa Selic, resultado com menos risco, né? Resultado mensal garantido, e olha só, 9,97% transformaria os mesmos R$1.000 em R$ 2.586. A pergunta que eu faço é a seguinte: vale a pena investir em renda variável para ganhar uma diferença de quase 2% ao ano e correr todos os riscos que uma renda variável oferece? Essa é a pergunta. Agora, para tirar de vez essa dúvida, para você ter mais um comparativo,
eu vou descer aqui a minha planilha e vou mostrar para vocês outro resultado quando a gente compara com o mercado de ações. E eu peguei 3 empresas aqui aleatórias, tá? Por que essas 3 empresas? Porque uma é da área financeira, outra é da área de varejo, da área de bebidas, uma da área industrial, fabricante de motores, a WEG. Não fiz escolha baseada no resultado, ok? Não são as melhores empresas da Bolsa. Isso é importante frisar. Não são as melhores empresas da Bolsa. São ações, são empresas comuns que eu poderia comprar sem maior dificuldade, tá ok? E olha só o resultado delas individual e depois na média. O Itaú, se você tivesse comprado ações do Itaú, os mesmos R$1.000 lá em 2010, você teria hoje R$ 3.348 e uma rentabilidade anual média de 12,85%. Ah, não é muito diferente, Rodrigo, ok? Vamos analisar outra empresa. A WEG Motores, você teria quase R$ 9.500, quase isso, e uma rentabilidade anual de 25,24%. Opa, aqui a coisa já mudou de figura. Se você comparar, então, o resultado da WEG com os top 10 fundos imobiliários, a diferença é de 3 vezes mais. Você teria o triplo de retorno, né? Se você comparasse o saldo final de R$ 3.068 para quase R$ 9.500. Vamos analisar uma terceira aqui, a Ambev, uma empresa também da área de varejo, uma empresa comum, qualquer um poderia comprar ações dela. E olha o resultado, mais de R$ 5.230 seria o seu saldo ao final de 10 anos, se você tivesse colocado os seus R$ 1.000 investidos lá em 2010, no início desse comparativo, no início dessa análise. Isso dá uma rentabilidade anual de quase 18%, 17,99%. E aqui tem uma coisa que eu acho que eu não falei ainda para vocês, mas o que está incluído nesse saldo final aqui depois de 10 anos? Todos os dividendos recebidos, tá ok? Reinvestidos na própria empresa, todos os lucros, toda a participação de lucro, juros sobre capital próprio, enfim, toda a participação de lucro recebido durante esse período foi reinvestido em ações da própria empresa, fazendo o buy and hold clássico, que é o quê? Você comprar ações de uma empresa, segurar ela por um tempo maior, analisando, claro, se ainda é viável ou não manter aquela empresa e reinvestindo todos os dividendos, todos os ganhos que esse investimento vai te proporcionar ao longo do prazo. É exatamente isso que eu fiz, tá ok? E esse reinvestimento foi dia a dia, tá? Eu analisei dia a dia, conforme foi recebido o dividendo ou os juros, o lucro recebido. No dia seguinte, eu já fiz a compra das ações da própria empresa proporcional ao valor recebido. Se você já acompanha as análises aqui do canal, você sabe o nível de preocupação que eu tenho em mostrar dados reais e dados concretos, né? Então não tem análise meia boca aqui não. Eu não peguei uma média de dividendos por ano, eu peguei o dividendo real. Dia a dia, assim que ele foi creditado na conta, eu fazia o reinvestimento dele na própria empresa. Mas de novo, como é que eu ia acertar uma outra empresa? Isso também é meio utopia, você não vai acertar, né? Você pode tanto pegar uma empresa pior, neste caso aqui, eu não estou comparando as empresas entre si, tá ok? Nem se elas são viáveis, só quero mostrar o resultado, uma simulação. Então, você poderia tanto ter comprado ações da WEG quanto da Itaú, mas vamos pegar uma média dessas 3 empresas que, de novo, não são as melhores empresas da Bolsa, né? São empresas comuns que eu e você podemos comprar a qualquer momento. E olha quando eu pego a média dessas 3 empresas e comparo com os top 10 fundos. Esses sim, muito mais difíceis de ser selecionados, né? Eu não estou pegando uma média dos fundos, estou pegando os 10 melhores e eu não estou pegando as melhores empresas, tá bom? Mas vamos lá, seria quase que o dobro de resultado, quase não, quase o dobro de resultado, pouco menos, de R$ 3.068 para R$ 6.024, quase R$ 6.025, ou seja, uma rentabilidade anual média de 11,86%, pularia para 19,67%. E aí eu preciso voltar àquela pergunta para você. Vale a pena investir em algo que tem risco, ok? Para ganhar uma rentabilidade muito pouca em função de uma renda fixa, que pelo próprio conceito tem um risco muito menor,
né? Ela varia muito menos e é uma garantia, uma segurança a mais do seu capital. Eu não sei te dizer quais são os melhores fundos para investir, nem se eles vão te dar um resultado melhor no futuro. Eu simplesmente comparei os dados, o que a gente tem hoje, se você tivesse investido o seu dinheiro em fundos imobiliários há 10 anos atrás. E mais uma coisa importante, esse resultado aqui, tanto dos fundos como das empresas, estão como reflexo da nossa crise, da crise do coronavírus. Nós estamos no meio da crise. Então, esse resultado aqui seria muito diferente, ele seria muito maior se eu tivesse pego os dados sem ter a queda de 30%, 40%, 50% aí das ações que tiveram. Então, proporcionalmente, os dois estão tendo a repercussão da crise, mas o impacto financeiro neste aqui de baixo, nas ações, foi muito maior. Tá certo? Por quê? Porque varia mais, é uma renda com um perfil de ativo que te dá um retorno maior e, claro, o risco vem atrelado junto com o retorno. Não tem milagre. Tá bom? Mas essa era a análise. Eu queria passar para vocês aqui dados reais do mercado, 10 anos, 114 fundos analisados e tá aqui. Tá aqui o resultado médio de cada fundo, tá aqui um comparativo se você tivesse colocado esse mesmo capital em renda variável direto em ações de algumas empresas e está aqui o comparativo com uma renda fixa com a taxa Selic. Tá joia? Lembrando que eu também não levei em consideração aqui todos os benefícios que investir em ações tem, como por exemplo, você tem uma liquidez muito maior, Nem todos esses fundos aqui você consegue sair a qualquer momento ou comprar a qualquer momento, A liquidez é muito menor. Um outro benefício que eu não estou levando em consideração aqui nesse resultado é a isenção de imposto de renda se você vendesse algumas dessas ações até o valor de R$20 mil dentro de um mês. Esse é um benefício que existe no caso das ações. E um terceiro benefício, no caso de quem for comprar ações de empresas, principalmente das do tipo ON ordinárias, você é dono daquilo, Você é sócio da empresa, você realmente tem um pedaço da empresa. E no caso de fundos imobiliários, você é simplesmente um cotista, você tem uma cota, você tem uma participação no total, mas você não é dono de nada. Ao contrário de ações, onde você realmente é sócio, você é dono de um pedaço daquela empresa. Tá bom? Era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que tenha ficado claro qual que é o impacto no seu saldo, qual que é o impacto no seu capital depois de 10 anos investindo em fundos imobiliários ou investindo em ações ou na taxa Selic, no caso aqui da renda fixa. E aí cabe a você agora decidir se realmente é um bom negócio, se realmente vale a pena correr o risco de investir em renda variável que te paga uma diferença dessa de rentabilidade ao ano. Tá certo? Se você gostou desse vídeo, compartilha com os amigos, principalmente aquele que está querendo investir em fundos imobiliários, que está meio perdido, não sabe o que fazer. Eu acho que isso aqui é um bom caminho, um bom início para você ter mais clareza do que realmente rende o seu dinheiro ao investir em diferentes ativos e espero que tenha colaborado de alguma forma para ajudar você a decidir melhor onde colocar o seu dinheiro. E para finalizar, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho para você receber as notificações toda vez que eu fizer uma nova análise, toda vez que eu gravar um novo vídeo como esse, para você não perder nada, para você ficar por dentro de como que os dados, como que usar a ciência de dados pode te ajudar a investir melhor o seu dinheiro. Tá bom? Forte abraço, a gente se encontra então na próxima análise, no próximo vídeo. Até lá!